Sexta-feira do buscar, seja bem-vindo, porque é aquele que busca, encontra. Nós temos uma certeza de que a nossa busca, ela é real, e nós buscamos uma fonte que é real. Todas as pessoas carregam uma busca dentro delas, né? E eu quero começar essa nossa reunião falando sobre isso, porque a busca, ela existe. O que muitas vezes não existe é a solução que nós acreditamos para a nossa busca. E nós achamos que está aqui, que está ali, que está numa pessoa, que está nessa necessidade, que está aqui. Quantas soluções que se apresentam para a nossa busca, quando na verdade o Senhor não está em nenhuma delas. Então, as pessoas na sua busca acabam entrando em seus vícios, em mentiras, em laços, em escravidão, mas todos carregam uma busca. Mas quando você descobre a verdadeira fonte, como aquela mulher samaritana, ela foi buscar uma água para a busca da sua sede, né? Ela tinha uma busca, ela tinha uma sede. E ela encontra Jesus. E ela foi numa fonte humana, mas ela descobriu uma fonte real e espiritual e resolveu a vida dela. E o Senhor quer nos resolver na nossa busca, na nossa certeza. O Senhor, Ele quer ser achado por você. Aleluia. Eu quero, nesse momento, começar essa reunião orando. E a oração, ela precisa ser essa realidade do nosso espírito. Nós precisamos orar e invocar o Senhor, invocar o nome desse Deus que é tão poderoso. Eu falei último culto gravado, né? Estou gravando aqui da Estância, a Árvore da Vida, mas falei sobre essa invocação, a importância de invocar. E Paulo, quando ele teve a experiência com a luz, a experiência com a voz, né, de invocar, na verdade, o Senhor, porque ele teve aquela experiência, Ananias foi orar por ele, e o que aconteceu na sequência? Ele falou: olha, importa que você seja batizado e que você faça isso, peça perdão dos teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus. É essa experiência que Paulo conta. Então é maravilhoso ter a experiência de invocar o Senhor. Então fala onde você estiver, invoca o nome desse Deus, o nome sobre todo nome. E é tão importante você entender essa invocação. Eu falei ontem num vídeo no Instagram, onde as pessoas estão tão preocupadas em direitos autorais, né? Eu que fiz isso, eu que compus essa música, eu escrevi isso, essa frase é minha, né? E na verdade, que direito autoral que nós temos de verdade? Nem o nosso nome fomos nós que escolhemos, né? Mas tudo que nós somos é uma construção coletiva daquilo que nós recebemos, ouvimos, buscamos, aquilo que tu leu, a Bíblia, e tudo isso vai construindo dentro de nós conceitos, vai construindo dentro de nós verdades. E quando nós falamos, parece assim, nossa, é a minha frase, né? Eu que disse isso é meu. E não tem nada que é nosso. Existe aquilo que nós continuamos, né? E todas as coisas são uma continuidade. Então, a própria palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito, né? Na versão que eu gosto muito, soprada pelo Espírito. Ela foi soprada. Muitas pessoas escreveram de fato de quem que escreveu Atos, quem que escreveu Mateus, quem que escreveu Apocalipse, né? O Espírito Santo. Nós atribuímos os nomes das pessoas que foram instrumentos para isso, mas tudo veio do Senhor. Então, não é mais sobre o teu nome, sobre o que tu mesmo pôde produzir, porque essa produtividade que nós queremos nos valer tanto, ela na verdade não é nada. Quantas pessoas querem se sentir até produtivas porque fizeram, realizaram, né? O próprio rei Uzias, que rei incrível, quantas coisas tão maravilhosas, mas o fim dele foi uma lepra na testa e um afastamento da comunidade, do templo do Senhor, por causa do seu orgulho, da sua vaidade. Então, a verdadeira produtividade, ela está no fruto do Espírito que nós carregamos. Esse é o fruto que nós carregamos. Então, você vai se entregar e desfrutar de uma produtividade cheia de amor, cheia de paz, uma produtividade cheia de domínio próprio. Você vai desfrutar de uma produtividade de mansidão, de alegria, e não vai mais estar num ritmo que o mundo está ditando, mas no mover que vem do Espírito. Senhor, eu quero invocar o teu nome, porque esse é o nome que eu acredito, esse é o nome que me salva, esse é o nome que tem poder. É sobre esse poder, é sobre essa realidade, é sobre essa assinatura que nós carregamos em nós, Senhor Jesus. Aqueles que invocam o nome do Senhor, eles estavam sendo perseguidos, vivemos perseguições desde sempre e não deixaremos de invocar o teu nome, Senhor Jesus. Seja, Senhor,
em tudo, Pai, assuma esse lugar de senhorio na nossa vida. Quando nós declaramos Senhor Jesus, todas as coisas precisam estar debaixo dos teus pés, porque estamos aqui nomeando o nosso Senhor. Senhor Jesus, Adome Yeshua, te invocamos nesse lugar, invocamos essa presença, invocamos essa autoridade diante dos ataques, das adversidades, invocamos aquele que é o eu sou. É o eu sou, é conjugado para agora, é o verbo presente, é aquilo que habita em nós. Oh, Senhor, nós desejamos essa palavra habitando em nós ricamente. Não existe aquilo que eu não tenho, existe o eu sou que me dá todas as coisas, o eu sou que me supre, o eu sou que é tudo em nós. Aleluia, nós te invocamos nesse momento, nessa conexão, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quero começar louvando ao Senhor. Hoje, dia de tantos ataques, né? Sempre vai ter ataque na tua vida. Mas o Senhor quer de você uma resposta. E eu sei que o Senhor está me cutucando para ter respostas em situações onde eu preciso reagir naquilo que Ele deseja. E eu desejo que tu reaja da mesma forma. Glória a Deus. Então, um dia eu disse sim. Eu vou continuar dizendo sim para o Senhor até o fim. Ainda que a minha alma queira dizer não, né? E quantas coisas que a gente quer falar, não, Senhor, não, assim não, deixa, isso aqui não. Mas que nem a restrição e nem a necessidade sejam motivos das nossas decisões, mas sempre o nosso sim, o nosso amém e o nosso glória a Deus. Quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. O sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta queimar em mim. Pra que eu diminua e pra que tu cresças, enfim. Se o maior precisa ser menor, eu quero ocupar o último lugar pra te encontrar. Lavar os pés, porque amor é atitude, verdade é mais do que bondade. A renúncia pede tudo que eu tenho, tudo que eu amo e que tem valor. Se não tiver valor, vale o quê? E se não custa nada, não vale nada pra você. Se não rasga o coração, não rasga o céu. E as estrelas de Abraão estão além do véu. E nessa conta que Deus faz, o menos é bem mais. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. No sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim eu deixo essa oferta queimar em mim. Pra que eu diminua e pra que tu cresças, enfim. Levo comigo tudo que é leve, carrego lembranças que me dão esperança e gratidão por não caminhar em vão. Eu guardo a palavra que cria essa estrada. Ele diz, haja e o jardim floresce. Ele diz, nasce e o sol obedece. Quem vai impedir um novo dia que amanhece? E aqui dentro tem pão, tem água, tem disposição pra não desistir, não voltar atrás. Eu vou insistir até o fim. E quando eu disse sim, eu não sabia que seria assim. O meu viver pra ti é um morrer em mim. No sacrifício, a renúncia que me completa. E mesmo assim, eu deixo essa oferta cumprir o seu propósito em mim. Enfim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, porque até o fim
você vai declarar sim, né? E eu sempre falo sim, 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 sim. Ah, até que eu me convença que é isso, né? Maria, quando recebeu a visitação, recebeu um desafio, né? Aquela visitação trazia um desafio e ela falou sim, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Que seja essa a nossa resposta diante dos desafios, que a vontade do Senhor se cumpra. Ontem, o Bispo Betão gravou um mastigue em 10 segundos, não sei se você assiste esses mastigues, né? Tá no Instagram dele, tá também no grupo, nosso grupo aí de ministrações. Se você não tá, entre correndo, vai lá no Igreja em Vinhedo e vai ter nos destaques tem esse link para você entrar. Ou entra no nosso WhatsApp, né? 19 99450 9626. E eu quero falar sobre o que ele disse ontem. Ele falou sobre adversidades, estou aqui com a minha colinha, né? Adversidades, acusações e ameaças. E ele falou que nós vamos passar por isso, né? Ele fez ha, ha, ha. E realmente é a nossa soberania numa adversidade, numa acusação e numa ameaça, porque para a adversidade eu tenho um enfrentamento. Deus te dá armas para isso. As adversidades vão acontecer. Olha que mundinho que a gente quer viver. Eu quero ficar como tudo em paz, não quero fazer mal para ninguém, ninguém faz mal para mim. Não é sobre fazer mal para alguém, ou ficar aqui na minha, ou querer um ponto neutro, né? Esse ponto neutro é uma paralisia, mas é sobre entender o testemunho em cada cenário. E esse testemunho que nós precisamos entregar é aquilo que alguém não fez, é continuar uma obra que ficou parada em alguém, é ter uma resposta que ainda ninguém teve relacionado àquilo que nós acreditamos, não uma resposta comprada pelo sistema, comprada pela tua alma, vendida pelas tuas demandas, mas uma resposta de quem não comercializou aquilo que crê, de quem não fez comércio daquilo que o faz viver, que são as nossas convicções, a nossa fé. Então, na adversidade, eu tenho enfrentamento com as armas da realidade. Você vai ter nas tuas acusações a justificação pela graça. Você vai ser sempre acusado. E nós vamos falar sobre isso hoje, porque hoje é frustrar a acusação de Satanás. E ele vai te acusar o tempo todo. Eu vi uma vez que quando nasce uma criança, né? Nasce uma mãe acusada, né? Nasce uma culpa. E por muito tempo eu me senti muito culpada, né? Por aquilo que eu não conseguia fazer, não conseguia entregar. E hoje eu tenho 2 filhos, numa realidade de mãe solo, que o mundo nomeia, mas eu não tô solo em nada, né? O Senhor tá comigo em todo tempo e manda ajuda, é o Senhor. Mas a culpa sempre vem, né? Alguma coisa que frustrou, onde é que eu que errei? Quando na verdade tem que existir uma total dependência do Senhor. O Davi teve numa conferência esses dias, ele voltou tão impactado. Eu nunca vi o Davi daquela forma. O Davi é o meu filho mais velho. Ele tem 14 anos, ele voltou e foi para uma conferência de jovens que não tinha um evento no sentido de ter um show, não tinha um cara top cantando, não tinha uma atração musical, uma atração de dança, não tinha nada. Não tinha nenhuma atração para a idade dele. Tinha palavra de manhã, de tarde e de noite, tinha grupos de estudo, tinha uma realidade de espírito, né? E eu pensei, meu Deus, como é que vai ser para ele isso, né? Às vezes a gente é acostumado com o formato, né? Tem uma outra expectativa. Ele voltou impactado e falou assim: Mami, é só Bíblia, é só isso que eles falam lá. E ele veio mostrar os versículos que marcou a vida dele, abrindo a palavra de Deus, mostrando isso, mostrando aquilo. Aquilo foi tão rico, né? Que eu falei assim: meu Deus, que maravilha poder desfrutar dessa verdade, desfrutar disso e falar como o Senhor é maravilhoso, né? E mover todas as coisas, trazer mesmo diante dos nossos olhos que aquilo que nós entregamos para Ele está nele, ainda que várias situações vieram para frustrar, várias situações vieram para falar, ó, não vai, a tua oferta não foi recebida, isso foi perda, né? Perdesse teu tempo, perdesse isso, perdesse aquilo, mas a gente não tem perda nenhuma no Senhor. E quando eu vi o Davi assim, eu falei, meu Deus, morreu qualquer culpa. Nasce uma certeza, não nasce uma culpa, mas uma certeza. O inimigo não vai me acusar em nada porque eu consagrei esse fruto ao Senhor. Sai da culpa e vem para a graça. E ele falou sobre as ameaças, né? A coragem para vencer as ameaças e entender que nós temos na palavra de Deus 366 vezes a palavra, a frase não temas, né? Não é uma frase, né? É uma afirmação forte, poderosa, cheia de realidade. Não temas. E isso é a nossa herança. Olha, eu posso desfrutar de uma herança. Qual é a herança? Não temer mal nenhum. Não vou temer o mal, não vou temer o que está acontecendo. Mas olha, tá vindo um tsunami, eu não vou temer.
existe alguma coisa para eu mergulhar, para eu surfar. Eu não sei qual a dimensão que o Senhor vai me levar, mas eu preciso me relacionar com todas as coisas sem medo. Amém? O inimigo quer trazer acusações e glória a Deus, porque nós temos a graça do Senhor. Eu quero ler o texto com vocês de Apocalipse 12, no versículo 5, que eu já deixei marcadinho aqui, que diz assim, aqui na versão da King James, fala assim: todavia nasceu-lhe um filho, um homem que reinará sobre todas as nações com um cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Agora eu vou ler o versículo 9. Aleluia. Assim o grande dragão, que é a mutação da serpente lá do Éden, foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, porque ele é o pai da mentira, né? Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então eu ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro. Eu ministrei aqui esses tempos aí, em alguma sexta-feira, sobre essa palavra, que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai os céus e vós os que neles habitam, entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. E aqui vai falando, deixa eu ver se vou ler um pouquinho mais, né? Ele fala aqui, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que dera luz ao menino. E glória a Deus. Mas aqui, falando sobre todo, eu quero só falar o versículo, eu falei do versículo 5, né? Que o filho foi arrebatado para junto de Deus do seu trono. Mas aqui houve uma grande perseguição, ela foi levada ao deserto. O que o inimigo deseja o tempo todo? Roubar o nosso testemunho. Ele quer roubar o nosso fruto. Ele quer, de alguma forma, ainda que ele esteja condenado, ele quer que você esteja condenado com ele, que você receba essa acusação. E há uma grande perseguição para que a gente desista, né? Porque o tempo todo, quando nós lemos, por exemplo, o que está escrito em Apocalipse 2 e 3, das 7 igrejas da Ásia, que na verdade contam os 7 tempos e que tem a ver com a história total da igreja, com a nossa vida, a igreja como noiva, né, o corpo de Cristo. Ele vai contando tudo aquilo e ele vai mostrando nos cenários a própria degradação da igreja naquilo, né? Porque fala, olha, tenho porém contra ti isso, 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 né? Mas ao que vencer vai ter isso, isso, isso. Eu tenho também, e o Senhor percebendo que cada um guardou aquilo que preservou, mas aquilo que perdeu, e ele vai mostrando a extração dos vencedores dentro de cada igreja. Então, em cada uma das 7 igrejas, desses 7 tempos, existem os vencedores. E glória a Deus, porque essa extração é o filho varão. E esse fruto do filho varão é para o Senhor. E essa é a grande guerra desde o início. Porque nós lemos lá em Gênesis 3,15, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. E o Senhor estava falando isso com a serpente. E ele fala, entre a tua semente e a semente da mulher. Essa te ferirá a cabeça e tu vai ferir o calcanhar. Se referindo a Jesus. Porque ele é o fruto da mulher. Ele é a semente que estaria dentro da mulher, dentro de Maria, e viria e pisaria mesmo Satanás. Mas o que acontece é que ele fala da tua semente também. Então a serpente também tem a semente, porque o diabo, o enganador, é o pai da mentira. Se ele é pai da mentira, ele tem muitos filhos dessa mentira. E isso é o que o inimigo faz para te enganar o tempo todo. E a própria acusação também é uma mentira. E a religião, validada por Satanás, né, aliançada com ela, quer trazer tantas acusações sobre você para que você fique oprimido, achando que você pode comprar o teu perdão aqui, entregando uma oferta desse jeito, fazendo assim, querendo agradar a Deus para ser aceito por ele, quando nós temos uma graça, um amor que nos inclui. Então toda acusação de Satanás é mentira, é a descendência mentirosa dele para corromper você, que é a descendência do Senhor. Então, hoje, nós vamos falar nessa sexta-feira do Buscar sobre frustrar a acusação da serpente, gerando o filho varão. Como é isso? Eu vou gerar o vencedor. Você é um vencedor. Então, sobre Gênesis 3,15, está resolvido em Cristo.
ali mesmo ele resolve. Então, essa guerra, ela acaba em Jesus. Mas o filho varão, a extração dos vencedores, são os que vão destruir Satanás, vão reinar de verdade. Então, essa soberania, esse reinar do Senhor, ele está sobre você. Eu estava lendo um livro, eu não lembro agora qual foi, mas acho que era do Whitney Lee ou do Otmani, não lembro, e ele fala sobre isso. Não pensa que tu vai, quando Jesus voltar, eu vou ter uma transformação assim mágica e vai acontecer isso, aquilo. Não, eu vou ser diante de Deus o que eu já estou sendo diante dele agora. Então, eu vivo já a eternidade nos meus dias, né? Nós já vivemos o desfrute agora por esse entendimento e por essa consciência. Então é muito louco, porque aquilo que eu já sou, é aquilo que eu já estou buscando, é a realidade que eu já estou entrando. Eu não estou esperando que um dia alguma coisa vai acontecer. Já aconteceu na cruz, eu estou acessando e eu estou desfrutando dessa vitória. Então ser um vencedor é a tua soberania desde já, desde agora. Você ser soberano nos cenários, nas tuas respostas e tudo isso que eu falo para você, eu falo para mim também. Tô falando e pregando para mim exatamente nesse dia, nessa hora, nesse momento, das coisas que eu preciso me posicionar, que eu preciso declarar e que eu não vou recuar. Porque veio a adversidade, porque veio a acusação, porque veio a ameaça, vem todo esse bololô de Satanás aí, se repete constantemente. Aí pode falar, mas eu já tô cansada dessa guerra. Não, o vencedor não cansa da guerra. Ele tá pronto, por isso que o nome dele é vencedor, né? Ele tá pronto. Eu lembro que eu fiz uma assinatura, uma nova assinatura, depois do divórcio, né? Eu tive que fazer meus documentos novos. E quando eu fui fazer esse documento, coloquei o meu nome, né? Meu nome desde sempre. E ele falou, precisa de uma assinatura e tal. E eu tinha vindo de uma reunião em 2021 maravilhosa sobre os fundamentos apostólicos. E eu tinha ministrado no culto das 11 horas, lá na 9 de julho, sobre os vencedores, né? O Jário ministrou às 9 e eu tava fazendo os slides das 11 horas, ouvindo o Jário pregar e pensando, meu Deus, ele tá falando o que eu vou falar. E como eu tenho tanto entendimento de que ninguém tem uma porção melhor do que o outro, ou que vai falar o que tu tá falando, e vai roubar o glamour da tua palavra, né? Quanta vaidade, alma deformada. Mas eu sabia o quanto que eu ia completar o que ele estava falando. E ele falando aquilo ia me enchendo, e eu preparando os slides, cheguei assim na reunião para explodir, sabe? Já cheguei, vou explodir aqui, falando tantas coisas que estavam em mim. E quando termina a reunião, o bispo Betão pegou o microfone, começou a orar pelas pessoas, e ele falou sobre o vencedor, sobre o Yashá, falou nomes em hebraico, enfim, não sei o quê, e falou assim, o teu nome é vencedor. Assina a partir de hoje todas as coisas com o nome de vencedor. E eu, no dia seguinte eu ia fazer a assinatura do meu documento. Eu falei, não, é isso mesmo. Então hoje meu documento eu assino meu nome e escrevo em hebraico vencedor em cima, né? A assinatura já é toda adaptada, né? Não dá para ler uma palavra em hebraico, né? Tá um hieróglifo estranho ali, mas eu sei o que eu tô rabiscando, né, em cima do meu nome e risco meu nome com aquelas letras, com aqueles sinais, lembrando que não é a Karina, mas é Cristo em mim que me faz vencedora. E é a nossa assinatura real mesmo. Glória a Deus. Então, eu quero falar alguns pontos aqui sobre essa destruição de Satanás através da nossa vida. Então, entender mesmo que aquilo que nós vivemos é aquela mulher gerando aquele filho. Ela tá com aquele fruto inimigo que é a serpente, que agora é o dragão, né? Essa mutação cresceu, quer criar esse medo, que é o fruto que foi arrebatado para o Senhor. Então, Eva é enganada por Satanás, enganada pela serpente, mas aquela mulher madura, representando a igreja, a Eva de Jesus, retirada do Senhor, à direita, na cruz, com a mesma, né, mesmo configuração de extração, ela está ali vencendo todo aquele cenário, resistindo pelo fruto que ela carrega. Então o inimigo ele vai ficar o tempo todo rodeando, mas há um fruto que vai ser arrebatado para Deus. Esse fruto é o teu testemunho, é o que eu estou gerando, os vencedores que estão sendo gerados em cada dor que nós vivemos por aquilo que nós cremos, e essa é a nossa história. Ontem eu estava conversando com um empresário, a gente estava no meio de uma reunião de trabalho, assim, e de repente surgiu um assunto, né? E eu falei assim, olha, não é possível que alguém tenha reduzido a sua vida a comer, beber, dormir, ter seus prazeres e achar que, sei lá, numa expectativa aí de 70, 80 anos de vida, isso é a verdadeira vida. Não, a nossa verdadeira vida não é essa.
A gente não está vivendo uma vida verdadeira aqui. Aqui nós estamos nos testes, passando por ciclos, dando respostas, construindo testemunhos para acessar uma verdadeira vida. E eu comecei a falar sobre isso, né? E o quanto que as pessoas estão envolvidas mesmo num sistema que o mundo criou de prazer, né? De autoglorificação, daquilo que eu posso, eu consigo, eu sou demais, yes, e faz curso daqui, curso dali, entra no curso, já tá em outro curso, achando que tá dominando tudo, né? Quando na verdade é dominado pela vaidade, dominado pelos cargos, dominado pelo status, dominado por aquilo que alguém chamou de sucesso, felicidade. Alguém disse que era isso. Olha, lá em Dubai, o grande sheik fala que todo conforto e riqueza, que isso é felicidade. Então as pessoas acessam conforto e riqueza e acham que são felizes, mas são frustradas, vazias e tentam se contentar com aquilo que alguém disse. Nós precisamos da presença do Senhor. Então é maravilhoso acessar essa simplicidade de Cristo. É maravilhoso acessar o desconforto, né, da nossa alma, porque isso é o conforto do nosso espírito. O confrontamento do Senhor e saber que o inimigo te odeia absurdamente. Isso é maravilhoso, que ele está te perseguindo. Isso é maravilhoso. Ai, na minha casa, sou eu que sou cristão. Ai, que luta. Irmão, para com esse vitimismo. O Senhor te fortalece nesse cenário e fala, glória a Deus que eu fui escolhido aqui para ser referência, para ser uma voz, para interferir. Então assume essa postura, assume essa autoridade, assume essa soberania, assume a tua condição de vencedor. Amém? Então, dentro disso, eu quero falar em primeiro lugar que nós frustramos, porque nós somos a noiva que não aceita a semente da serpente. Amém? Aleluia. Eu não vou aceitar essa semente de mentira. Nós tivemos aí na virada do mês de agosto essa vigília da noiva guerreira, né? E quando fala assim de uma noiva guerreira, eu lembro sempre do texto de Ezequiel 37, onde havia o vale de ossos secos, né? E aquele exército que estava morto, a palavra exército é tsevaot em hebraico, que é uma palavra feminina. Então é muito a marca da igreja, né? Daquilo que nós compomos juntos, né? Como corpo de Cristo, essa força, essa autoridade, a noiva guerreira. Porque às vezes tu olha a noiva e parece uma coisa fragilizada, né? A parte mais frágil, mas ela é fortalecida pelo noivo. Ela é guerreira porque o noivo fez dela uma vencedora, faz dela uma vitoriosa. Então, ser a noiva guerreira é saber que eu faço parte desse corpo forte, que eu faço parte dessa força de autoridade, porque eu sou a noiva de Cristo. Então, a gente entra numa outra dimensão, né, do corpo, numa outra dimensão de autoridade, de soberania, de unidade, de unanimidade. Então, dentro desse cenário, é maravilhoso entender isso, porque eu entendo que a semente da serpente, ela não tem nada em mim. Jesus falou, o inimigo tá aí, ele nada tem em mim, nada tem em mim. Declara mesmo que o inimigo nada tem na tua vida. Em nome de Jesus, nada. Não tem espaço, porque existe uma ocupação, o Senhor fala, não deis lugar ao diabo. Não dá esse espaço. Amém? Então essa semente de mentira, não, eu não aceito, porque eu tenho uma semente poderosa. Lá em Lucas 8:11 fala, a semente, explicando a parábola, né? Da semente fala, a semente é a palavra de Deus. Eu carrego a semente do Senhor. Eu tô cheio de sementes. E aonde eu for, eu vou colocar sementes. Essas sementes vão germinar e vão produzir frutos que eu não posso controlar, porque tudo é para o Senhor. Então, há uma semente. Essa semente que eu carrego aqui, essa palavra dentro de mim, que é o próprio Cristo em mim, que morre e ressuscita. Olha que poder. Habite essa palavra ricamente em vós. Deixa essa palavra habitar em você, uma habitação. Quando a gente fala de uma habitação, tu fala que teu cachorro habita aí no teu quarto? Ele habita, que nem fala, né? Não, mas a palavra fala que essa palavra vai habitar ricamente. Então eu quero transbordar dessa palavra. Ela mora em mim, ela tem espaço em mim, ela encontra lugar dentro de mim. Amém? Então a noiva guerreira tem essa autoridade. Eu lembrei de Ana, né? Ana foi uma guerreira. Até o bispo falou de várias mulheres, assim, nessa vigília da virada, mulheres que eram estéreis, né? Mas que receberam essa semente que é uma palavra. E eu quero falar de Ana porque Ana, ela recebia a semente de Satanás o tempo todo, né? A semente de Satanás era a comparação com Penina, é que ela era inferiorizada, excluída, que ela não podia, que ela não tinha. Ainda que Eucana tivesse todo o seu discurso, né, de supridor total, não era autêntico, né? Mas ela queria um filho.
Não, mas eu sou melhor do que 10 filhos, né? O Cana também estava resolvido aí na, na vaidade dele, né? Resolvido, se ele sabia, ele se achava um bonzão, né? Mas ele achava que ele era o supridor dela, mas o que ela queria de fato era gerar. O que a igreja quer é gerar, o que uma mulher deseja na vida é gerar. Ela quer uma semente para gerar, porque essa é a nossa máquina, essa é a nossa configuração. Recebe uma palavra. Eu estava na reunião sábado, que reunião rica, meu Deus, assim. E uma sede, né? E aquilo vai dando mais sede, e a gente quer falar mais, quer saber mais. Quando terminou a reunião, eu pensei, meu Deus. Aí veio o irmão, a gente começou a conversar. Ele tinha falado aquela palavra, eu disse, meu Deus, se tu ficasse aqui até as 11 horas da noite, a gente ia estar aqui, porque tudo isso é tão rico, tudo isso ganha uma forma, uma expansão dentro de nós. E aí a gente continuou falando, não dá vontade de ir embora, porque a palavra ela é tão viva, ela é tão rica. Eu tô tendo a experiência agora de estar mais próxima do Davi pela palavra. Eu sempre busquei ler a palavra com ele, inserindo, mas assim, agora tem tanta realidade porque ele teve a experiência dele. Uma coisa é nós termos um fato, uma coisa é tu ter a teoria, outra coisa é ter a experiência, ter a prática, é experienciar essas coisas, né? Então, aquilo tudo se torna muito vivo e muito real. Então, Deus não quer um ritual, né? Deus não tá buscando de nós um ritual. Ele quer uma realidade. Então, a Kiana, ela tinha aquela semente de Satanás, né? Ela queria provar alguma coisa para alguém, mas quando ela recebe a palavra e ela tem uma entrega genuína de falar, não, eu não quero mais esse fruto para mim, porque a nossa vitória de um vencedor é não ter um fruto para nós, é entregar para o Senhor. Esse fruto é do Senhor. Ela queria para ela o tempo todo, mas quando ela entendeu a dinâmica, ela se tornou uma vencedora. A vitória de Ana foi enxergar que o fruto não era para ela. Então ali ela recebe uma palavra, uma semente, e o seu semblante não é mais triste, porque ali ela começou a gerar para o Senhor. Meu Deus, que tu enxergue mesmo a tua vitória. Tu vai frustrar mesmo a acusação de Satanás por causa desse fruto, porque você vai gerar para o Senhor em todo o tempo. Em segundo lugar, nós somos a guerreira, porque anulamos as estratégias, somos vigilantes. Toda vez que fala sobre vigilância, eu lembro de Mateus 25, daquelas mulheres que tinham as virgens sábias e as virgens nécias. E estar vigilante é estar preparado. Até tem um versículo que eu anotei que diz assim: então o reino dos céus, né, ele vai ser semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, no versículo 7 fala, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então, havia uma preparação daquela lâmpada, de ter aquele azeite, de estar com a luz acesa para que o noivo, quando chamasse, elas estivessem prontas. Esse estar pronto é o estar vigilante. Então você vai anular a estratégia do inimigo estando vigilante. Eu tô pronta. Eu tô pronta para ouvir essa voz. Eu tô pronta. Eu coloquei exemplos de mulheres justamente porque é a noiva guerreira, né? É a marca da igreja. E glória a Deus porque estar atento e vigilante é estar pronto para aquilo que Deus quer fazer. E isso anula a estratégia do inimigo, porque eu não estou sendo pega de surpresa para um cenário que eu não quero viver. Eu estou pronta para aquilo que Deus quer que eu viva. Eu lembro de Esther. Esther também é uma mulher que estava vigilante diante do Senhor. Por um momento, o cargo, o status, o lugar que ela atingiu como rainha, todo o conforto, né, e envolvida naquele contexto, todas aquelas mulheres para serem escolhidas pelo rei, e ela é escolhida, né? Tudo vai gerando uma vaidade, um conforto mesmo, né? Mas Mordecai vem com confronto e coloca diante dela. Se não é por causa de libertar todo o povo e de ser uma voz naquele lugar de defesa por aquele povo, a própria voz do Senhor, que Deus a colocou naquela situação. E aquilo traz uma responsabilidade muito grande, aonde ela anula as estratégias de Satanás porque ela está pronta para aquilo, porque eles jejuam 3 dias e ela fala assim, eu estou pronta para entrar diante do rei, né? Se perecer, pereci. Essa disposição faz daquela mulher uma vencedora, porque ela não está preocupada com a própria vida, porque isso é a marca daqueles que não amaram a sua própria vida até a morte. Então, pouco importa o que vai acontecer com o meu corpo, com aquilo que eu carrego, mas eu quero carregar o testemunho, como aquela mulher gerando um filho varão. Então, eu estou carregando um fruto para Deus. Então, Esther viu que aquela coroa não era para ela, mas que ela podia reconhecer o verdadeiro rei, o rei dos reis. Então ela consagrou aquele fruto
para um verdadeiro reino, para um verdadeiro rei. E isso fez daquela mulher também uma vencedora. E o Senhor quer te fazer como igreja vencedor. Quer te fazer como igreja aquele que tem soberania nos cenários. Olha, o Senhor te coloca aqui, coloca ali, tudo te carrega um propósito tão grande. Sinais do Senhor, daquilo que precisa ser feito, executado. Então entra nessa dinâmica espiritual, entra nessa realidade em nome de Jesus, de estar disposto ao que Deus quer fazer, não importa o que Ele quiser fazer, porque o próprio arrebatamento era a grande vitória. O próprio arrebatamento, aquele fruto, aquilo seria para o Senhor. Então isso é o que nos conecta mesmo com o Senhor. A morte é vida. E se eu entendo tudo isso, olha que maravilhoso, em 2 Timóteo 2 fala isso, né? Que se nós morremos com ele também viveremos. Se permanecermos com ele, também reinaremos. Olha isso. Então, ele atribui, né, e traz essa questão de que se eu morro, eu estou vivendo, e se eu permaneço, eu estou reinando. Então, existem duas coisas para você fazer aí. Você tem que morrer e perseverar. Matar mesmo a tua vontade, matar o teu ego, entender que toda essa morte, ela é maravilhosa. Eu estou morrendo com Cristo. Eu estou morrendo com as minhas demandas, minhas necessidades, porque eu quero reinar. Ontem eu li uma frase, essa frase não é minha, irmãos, mas eu li uma frase de uma pessoa que mandou para mim uma mensagem e falou, quando eu estou buscando o que é imortal, a morte não é mais um impedimento. Se eu estou buscando o que é imortal, a morte não é nada. Eu vou morrer por aquilo que é imortal. Então, morrer não é mais um problema, uma dificuldade, né? Não, eu tenho esse caminho, buscar o que é imortal, em nome de Jesus. E nós temos aí em terceiro lugar, como vencedores, e como uma igreja vencedora, uma noiva guerreira vencedora, nós somos a multiplicação em cada era, que derretou de Éfeso até a Laodiceia, o amor que se esfria e o orgulho que cega. Então, como eu falei no início, temos aí as 7 igrejas, né? E as 7 igrejas estão contando um tempo, um ciclo, uma história das coisas que vão continuando. E o inimigo quer sempre trazer a contaminação, seja os nicolaítas, a doutrina, os ensinamentos de Jezabel, a doutrina de Balaão, sempre contaminando, e a gente vê como a história da Bíblia inteira, né? Ela tá lá em Apocalipse, tá nos cenários da igreja, mostrando que isso é um espírito que o tempo todo quer insistir em contaminar, quer insistir mesmo. Então, chegamos a esse ponto, né? Glória a Deus por essa limpeza, essa pureza, Ele quer que a igreja, ela seja uma noiva maculada, seja uma noiva toda suja, que ela tenha as suas contaminações, para que ela não tenha realmente, não seja desposada pelo noivo. O inimigo faz isso. Então, quando a gente vê em cada igreja, das 7 igrejas, da primeira à última de Éfeso até Laodiceia, nós vemos o Senhor extraindo os vencedores em cada momento. Mas o primeiro momento, que é a Éfeso, eles têm não é um ensinamento, eles deixam o primeiro amor. E lá na última, na Laodiceia, existe uma apostasia, que não é nem quente, nem crente e nem frio, tu é morno, eu tô a ponto de te vomitar. Então nós vemos assim na primeira, de deixar o primeiro amor. Trabalhou muito, né? Mas deixou o primeiro amor. Então ela se esfria de alguma forma, né? Aquilo que é o genuíno, o autêntico. E na última há uma apostasia por causa da vaidade, do orgulho, que nós vemos os dias de hoje, né? A gente vê igrejas com uma competição de quem é maior, né? Quantas ovelhas tem no teu rebanho? Qual o número, né, desse teu rebanho para isso qualificar um sucesso do teu ministério? Eu vou falar assim, eu não quero criticar nada, mas às vezes as pessoas querem um show pirotécnico mesmo, vão para a igreja, porque vai abrir o teto, vai acontecer isso, vem aquela luz, vem não sei o quê, sabe, irmãos? Eu fui muito refém disso também, de querer proporcionar para as pessoas que vinham à igreja uma experiência. E eu busquei essa experiência de mim mesma, imagina. Eu era pastora da igreja, bom, quem me acompanhou e talvez alguém aí até ouvindo essa ministração foi minha ovelha, né, durante algum tempo, enfim. E eu tinha mesmo uma busca de querer proporcionar uma experiência para as pessoas. Eu pintava a igreja, eu queria que as pessoas olhassem e se sentissem bem, um lugar bonito, um lugar amável, né, gostoso de ficar. Sempre proporcionei essa comunhão, mas ao mesmo tempo eu queria aquela iluminação, eu queria que a pessoa chegasse lá, ai, que show, eu tô aqui, vou me sentir super bem e tal. O que há de mal nisso? Não é o que há de mal, o que há de contaminação nisso, né?
o quanto que eu quero proporcionar essa experiência sensitiva e o quanto o Senhor quer dar uma experiência espiritual. Eu falo isso porque eu disse que meu filho foi para essa conferência, ficou 5 dias e não tinha uma iluminação. Era um lugar simples, um sítio, não tinha nada, tinha Jesus, tinha tudo, né? Ele não precisou ser estimulado. Ele tem 14 anos, adora jogar. Ele não precisou de nenhum estímulo externo para buscar Deus. Ele foi ativado no espírito dele. Então não é sobre ser estimulado, mas ser ativado espiritualmente. Então hoje, infelizmente, a gente vive uma igreja de vaidades. As pessoas vão para as igrejas onde elas se sentem bem. Ai, aqui o som é bom, aqui isso aqui é bom. Ai, vem para cá, nós temos o melhor para te oferecer. Não, peraí. Sabe o que eu tenho para oferecer? Cristo. É isso, ponto. Então, eu estava final de semana numa reunião, o que tinha de diferente naquela reunião? Nada, mas tinha o Espírito, mover, ele não queria ir embora. Porque é isso, o que Jesus tinha para nos atrair? Nada. A palavra do Senhor fala que ele não era bonito, não tinha nada que nos atraísse. O Senhor fala, a palavra fala em Isaías, acho que 53 por ali, dá uma procurada. O que me atraía? O que atrai Jesus? A palavra, a semente. Nós precisamos ser atraídos pela realidade. Então, aqui voltando para a noiva guerreira, né? Eu até coloquei alguns versículos, mas da primeira à última nós vemos assim que ao vencedor, lá em Éfeso, ele vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E isso, lembra que o pecado original, onde Eva foi enganada e se alimentou da árvore do bem e do mal. É isso que esfria o nosso amor, o julgamento, o bem e o mal. E querer sempre viver nessa dualidade, né? Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, aqui. E você não se relaciona com a vida de fato. E a religião faz isso, prega isso, estimula isso, né? Mas o Senhor quer que você se alimente de uma verdadeira vida. Glória a Deus por aquilo que nós nos alimentamos, porque essa dieta muda tudo na nossa história. E depois, lá em relação à igreja da Laodiceia, o que acontece? Eles tinham apostasia por causa do orgulho, da vaidade. Mas o Senhor tem para o vencedor se assentar no trono. Então, ele tem esse lugar e essa soberania, porque se eu estou nesse lugar, eu estou assentada com Cristo. Então, eu entro numa dimensão que não é mais uma dimensão terrena de uma resposta terrena, mas eu estou numa outra dimensão. Então, eu não estou lidando com as minhas guerras e com os meus desertos, como se eu estivesse humanamente passando por eles, mas espiritualmente triunfando neles. Então é por cima, você está num outro caminho, né? Isso que o Senhor quer te dar, como aquela mulher com asas de águia, o Senhor a conduziu para o deserto, mas deu soberania em tudo que acontecia. O Senhor quer te dar essa soberania para que você vença as acusações, frustra as acusações de Satanás, porque o teu fruto é o fruto de um vencedor, em nome de Jesus. E por fim, eu quero finalizar falando essa verdade de que nós temos em Cristo a realidade da nossa resposta a cada busca que nós temos. Então você não é um frustrado na tua busca e nem vai buscar outras coisas, porque toda busca carrega, né, um anseio por algo. Então a pessoa tá lá envolvida num vício, na droga, na prostituição, tantas coisas, porque ela tem uma busca real. Só que a fonte que ela tá buscando não é real. O inimigo tá cheio de fontes para te oferecer. Ó, isso aqui vou resolver isso aqui resolve aquilo. Só que ele criou um grande looping para as pessoas. Eu sempre vejo um hamster naquela esteirinha, né? Ele tá ali, gastando a energia dele, não tá indo para lugar nenhum. Nas academias tem um pouco disso também, né? Mas sabe o que é isso? É você gastar energia e não sair do lugar, porque o inimigo faz com que ele crie um sistema onde você é dependente da indústria química, é dependente da indústria poderosa, absurda de consumo, de moda, você é dependente da estética, e você vai criando, eu preciso trabalhar para manter todo esse cenário que ele montou. Então existe um circuito onde você vai gastando a tua energia, a tua vida, todos os teus dias. Aí você envelhece, meu Deus, as minhas rugas são uma ofensa, preciso resolver minhas rugas, engordou um pouquinho, tá desesperado. A roupa, já tô agoniada, preciso de roupa nova. Então criou uma demanda que nunca existiu. Porque o homem e a mulher foram criados nus e não se envergonhavam. Não tinha demanda de roupa. Mas o inimigo foi criando as suas demandas. Ele foi criando situações para que você ficasse refém, se tornasse dependente de tudo isso. E se eu não tenho isso, me sinto acusado. E se eu não tenho isso, parece que Deus não me abençoa. Meu Deus, preciso disso, preciso daquilo. Olha quantas que indústria de consumo tão poderosa, que é só o looping do inimigo para deixar você
trabalhando por aquilo que perece todos os dias da tua vida. E o teu resultado é igual a zero. Qual o fruto que você entregou para o Senhor? É zero. Você vai resistir ao inimigo, você vai resistir a todas essas coisas. Resistir mesmo, resistir a qualquer necessidade. A minha escolha não é por necessidade. E também não vou ter uma escolha por uma restrição. Eu vou resistir, eu tenho uma resposta para o ciclo que se apresenta. Eu tenho uma resposta de uma dependência total do Senhor. Não vou ter uma resposta dessa necessidade, nem uma resposta de uma restrição. Mas eu tenho uma voz, a voz do Senhor em mim, em nome de Jesus. Olha, eu quero orar por você, aonde você estiver, para que você frustre toda acusação agora. O inimigo quer te achatar o tempo todo, mas eu creio que o Senhor me colocou em soberania. Eu estou acima. Não importa a casa que você mora, o carro que você tem, ou a casa e o carro que você não tem, a situação que não aconteceu, todas as coisas que vêm como uma acusação, né? Faz como Ana. Peraí, deixa eu zerar isso aqui, preciso enxergar isso no Senhor. Faz como Esther. Não olhe o teu status como algo que você conquistou, mas o que o Senhor quer que eu conquiste para Ele aqui. Comece a colocar a tua vida mais à disposição do que Deus quer fazer. Coloca mais a tua vida naquilo que o Senhor deseja edificar. Sai dessas demandas tão vazias. A gente fica na rede social, olha quantas redes sociais, agora tem mais uma, daqui a pouco tem mais outra. As pessoas precisam estar em todas as redes sociais. Eu fui entrar naquela última, que eu esqueci o nome, aí do Instagram. E aí eu entrei, né, no Twitter do Instagram, e todo mundo tinha entrado e tal. E aquilo me sufocou de um jeito, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Até postei um negócio e desloguei tudo e apaguei o aplicativo, botei, Jesus não tá aqui. Jesus não tá ali. Né? Eu uso meu Instagram para pregar a palavra, para falar um pensamento, alguma coisa que vem, mas eu não tenho mais vontade de nada, eu não quero postar minha vida para alguém. Às vezes tenho vontade, né, de colocar o que está acontecendo, perceber o quanto o Senhor é tão evidente, né, nesse momento, nesse ciclo da minha vida, mas também não tenho vontade de fazer essas coisas e mostrar o que para quem. E, às vezes, quando a nossa vida sai de uma evidência, e eu vivi isso quando eu estive, né, era pastora de um ministério, e quando eu saí, então as pessoas vão colocando os nomes que elas querem, rotulando cenários, situações, né, com toda a falta de temor e loucura. E eu lembro, assim, que de todas as coisas que eu vivi, todos os cenários, né, eu olhei para tudo e pensei, o que que é real aqui? O que que é de verdade mesmo, né? Ou por que que eu fiz com a minha vida todo esse tempo? Porque talvez se eu tivesse trabalhado numa empresa todos esses anos e eu saísse de lá por qualquer motivo, eu seria tratada de outra forma, o mundo trataria aquilo de outra forma, mas a própria igreja, ela fala de inclusão e trabalha com a exclusão, ela fala de amor, mas ela cria rejeição nas pessoas e esse aqui não pode, esse aqui não vai, né? Ela tem uma forma de pregar a cura afastando as pessoas, né? E colocando um rótulo, um X, e elas acham que, como Deus, elas podem dizer esse tu se relaciona, esse tu não se relaciona, e é um sistema, né? E as pessoas estão debaixo daquilo, e amém. Mas não vivem uma realidade do Espírito, aonde é o Senhor que enche tudo em todas as coisas, aonde Ele é que faz todas as coisas. Então, quando eu saí desse ambiente, e eu falo, esse ambiente existe em todo lugar, eu vejo o quanto que existe uma liberdade de acessar Cristo em toda a sua profundidade, realidade, intensidade, o quanto que a gente pode amar e ser amado nessa verdade e não num sistema onde alguém está dizendo que isso é certo, isso é errado, onde as pessoas estão querendo o tempo todo burlar a vida para poder trazer morte na dualidade do bem e do mal e dizer, ó, tu fez isso, agora tu fez aquilo. São as acusações de Satanás. Mas existe uma soberania. E quando eu saí de toda essa loucura que eu estava vivendo, eu enxerguei que eu precisava ter passado por tudo isso para poder enxergar o Senhor. E dentro de um sistema de nicolaítas, de uma hierarquia imposta, nós queremos sempre crescer, né? E nosso status quero ser um pastor, quero ser um bispo, porque tu aprendeu que é assim que funciona, quem é mais do que o outro, e que isso, ainda que tu não tenha nenhuma comparação com alguém, mas isso seria uma expressão do teu crescimento com Deus, né? Que lá no fundo também carrega uma vaidade se eu quero mostrar para alguém alguma coisa, né? Mas eu tinha essa demanda. E aí, quando tu sai de evidência de tudo isso, da mídia,
de ser falado por alguém, ser citado por alguém, as pessoas acham, não, aquele ali agora tá um fracassado, né? Tá um perdedor, né? Meu Deus, olha o que aconteceu, que situação, né? Olha, vai acontecer isso com o filho, qualquer coisa que acontece é maldição, porque saiu. E o inimigo tá sempre ligado ao bem e ao mal mesmo. Porque isso é acusação, porque isso é a própria semente da serpente. Mas o inimigo nada tem em nós, nada tem em nós. Eu posso te falar assim que o melhor momento que nós podemos viver com o Senhor é o momento que a gente pode buscar a Deus de verdade, ouvir essa voz. Então, com toda a minha busca em todo o tempo, né? Eu nunca tive uma experiência tão real, por exemplo, com meu filho, como eu estou tendo agora, de acessar Cristo nessa simplicidade tão linda, tão limpa, tão verdadeira. Então, irmãos, sai desse sistema, sai desse jogo, sai da Laodiceia que o inimigo quer te enfiar. A Laodiceia é a degradação da Filadélfia, né? E eu quero ser Filadélfia, eu vou lutar todos os dias. Eu moro aqui na Rua Davi, mas a transversal, a geral, né? É uma transversal da Filadélfia. Toda vez que eu ando ali, eu falo, eu quero andar como igreja da Filadélfia. Eu quero cuidar da palavra e a palavra vai me guardar. Eu quero só me preocupar com a palavra. Eu não quero oferecer nada que não seja a palavra do Senhor, que não seja, eu não quero outra coisa. Essa é a minha escolha, essa é a minha decisão. Eu tô aqui pregando a palavra, porque eu acredito assim, dessa forma. As pessoas com quem eu me relaciono, eu prego a palavra e falo do que eu creio. Essa é a nossa vida, essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade. Então que tu possa acessar isso. Senhor, eu quero te agradecer porque não tem coisa mais especial do que desfrutar da tua palavra. Não existe, Senhor. Às vezes nós queremos ser alguma coisa para alguém, queremos validar, Senhor, situações, status, cargos, reconhecimentos. E a melhor coisa que existe é reconhecer que nós não somos nada, mas que nós temos um Deus que enche tudo em todas as coisas. O Senhor que nos dá essa nova identidade, nos faz enxergar, nos faz caminhar. Atravessamos uma noite inteira lutando, rompendo os nossos formatos, como Jacó no Val de Jaboque, meu Deus, uma luta incessante, uma guerra para ser marcado, para ter uma caminhada diferente, para receber um nome, uma identificação, em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, como príncipes vencedores, ser soberanos em todos os vales de Jaboque da nossa vida, em toda a noite, porque ali Jacó morreu, porque ali ele prevaleceu, Israel que prevalece. Ó Senhor, ele viveu a palavra de morrer e viver, ele viveu a palavra de reinar, de se entregar, de permanecer e de reinar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser coroados, Senhor, com essa vitória, coroados com essa palavra, coroados com essa disposição, Senhor, em nome de Jesus. Nós temos a tua semente dentro de nós e que essa palavra habite em nós ricamente. Ricamente, seja isso que nós tenhamos para oferecer em todo tempo, seja essa a nossa palavra em todo tempo, pensamento em todo tempo, em nome de Jesus. Como igreja, nós queremos resistir ao dragão, resistir àquilo que se levanta para se opor ao Senhor, ao fruto que está sendo entregue ao Senhor, ao que nós estamos gerando como vencedores ao Senhor, colocando diante do Senhor. Toda a guerra contra o nosso testemunho, meu Deus, nós não vamos amar nossa vida até a morte. Nós vamos amar o Senhor, a vida do Senhor em nós. Assim como Paulo declarou, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Meu Deus, Senhor, que seja esse morrer o nosso viver todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que seja essa verdade. Nós vamos entregar nossa oferta e eu não quero que você tenha um constrangimento, né? Entregar a tua doação, a tua semente, porque essa é a nossa vida. Ontem, então, falando com esse empresário, né? Eu vi assim o anseio de viver alguma coisa nova, de sair desse looping, né? Porque o cara se sente dono, no fim ele que é o hamster da esteira, né? Ele que tá ali sendo enrolado, engodado por esse cenário. Mas quando você tem autonomia da tua semente e você tem autoridade para semear, você semeia. Eu tive um cenário muito louco nessa semana. Eu quis entregar uma oferta para uma situação e depois uma outra. E aí eu soube que a Tainá e o Raul, né, estão gerando também um fruto, um testemunho para o Senhor. E eu queria validar aquilo também. E eu entreguei todas as ofertas e fiquei com a minha conta negativa. E eu pensei assim, meu Deus, fiquei negativa de novo, sem perceber. E eu sempre lembro, né? Negativo na terra, positivo no céu. No dia seguinte, a minha máquina de lavar quebrou.
queimou um negócio aqui de casa, estragou um negócio do banheiro, né? E eu falei, e aí, Senhor? E como que vive tudo isso? E de repente o Senhor foi dando ele foi desenrolando o cenário, né? Aqui assim, aqui desse jeito. E as coisas vão acontecendo no fluir do Espírito. Deus é que resolve a nossa vida. É o Senhor. E eu falei, graças a Deus que eu tenho ofertas e sementes ao altar. Então, irmão, Deus dá semente para quem semeia. Deus dá palavra para quem fala, para quem derrama. Deus coloca recurso em quem derrama o recurso. Porque tudo no reino é uma dinâmica de entregar, receber, entregar, receber. Que você possa consagrar teu dízimo, teus 20%, teus 30%, teus 40%, teus 100%. Consagra o que tu acredita. Tenha o teu voto de consagração por aquilo que tu acredita. Não porque alguém diz, se fizer isso aqui, Deus vai te abençoar. Faz assim certinho. Tu não fez, tá vendo? O inimigo veio e te roubou porque tu não entregou isso, não entregou aquilo. Não entra nesse jogo. Sai do jogo e entra no mover do Senhor. Eu vou consagrar porque eu creio. Eu não vou fazer isso por medo, constrangimento ou necessidade. Eu estou fazendo porque eu acredito. Essa é a minha verdade, essa é a minha convicção, essa é a nossa realidade, amém? Então, a nossa chave Pix é 19 99450 9626. Vai estar aí na descrição também desse vídeo. Não se omita, né? Sempre falo, quando a gente começa a falar de oferta, a pessoa sai do rumo, né? Sai da live, desliga aí, desconecta o YouTube. Beleza, já ouviu o que eu queria, né? As pessoas não são completas na sua entrega, no que receberam, naquilo que vão entregar. Então, se a palavra do Senhor te marcou, valide. Se alguma coisa te desperta nesse momento, valida com a tua oferta, entrega. Tenha mesmo sempre memoriais, né, do Senhor na tua vida, que clamam, que tem voz, como aquela oferta de Caim e de Abel. Nós vemos ali que Caim ficou com invejas, comparações desde sempre, e a palavra do Senhor fala que ele matou Abel. E não sei, Abel não deve ter se defendido, não sei, mas Abel estava convicto do que ele entregou. E havia ali um sinal profético da entrega dele, até de morrer, a questão de Cristo. Mas o sangue, estou ouvindo a voz do sangue, a voz do sacrifício. Ai, glória a Deus. Jesus se entregou. E a voz desse sacrifício é a graça que nós acessamos. É essa voz que nos alimenta, é essa voz de um sacrifício. Esse sangue clama pela nossa redenção, pela nossa transformação. Meu Deus, então os teus sacrifícios são vozes de clamor, de transformação, de posicionamento. Que haja hoje mesmo a tua oferta e o teu derramar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que o Senhor te dê paz. Que o Senhor te visite e te faça entender que a presença dele é a tua maior riqueza, é a tua melhor herança. Que o não temas seja a tua verdade todos os dias diante dos cenários. Que Mamon, que o príncipe desse mundo nada tenha na tua vida, em nome de Jesus. Mas que tu sejas príncipe mesmo, como Jacó se transforma no Israel de Deus, no escolhido, naquele que gera príncipes, as tribos e a continuidade. Em nome de Jesus, sejam os teus filhos, Senhor, marcados pela continuidade de quem tem o fruto, porque o fruto carrega novas sementes. Nós queremos colocar essas sementes no altar e gerar do altar frutos que nos alimentem, que alimentem o testemunho e que tem novas sementes para novos resultados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, irmão.